Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito Natan, nosso intérprete, para essa conversa, esse bate-papo sobre símbolos e hinos, na nossa disciplina de cidadania e civismo. Olha como é importante a gente reconhecer os símbolos e os hinos, esses símbolos nacionais, esses símbolos estaduais, que nos identificam, que nos congregam, enquanto cidadão brasileiro, enquanto cidadão paranaense, que muito nos enche de orgulho, Muito bom ver a bandeira brasileira no lugar mais alto do pódio, ouvir o nosso hino sendo executado e também identificar, quais são os símbolos paranaenses. Vamos dar uma olhadinha no nosso objetivo, Conhecer os símbolos do estado do Paraná, seus significados e a importância de cada um. Então a gente vai conhecer os símbolos nacionais e também vamos conhecer quais são os símbolos do nosso tão querido estado do Paraná. Convido você, então, a fazer esse percurso com a gente, Mas antes, vamos relembrar o que a gente já discutiu, Então, olha só, projeto de lei. Você se lembra aí, como é feito um projeto de lei? Um projeto de lei é uma ideia, é uma proposta que pode vir a se tornar uma lei. E ela tem um caminho a ser seguido, não é um caminho rápido, Mas ela tem um caminho a ser seguido. Na questão de uma lei federal, deve-se iniciar, geralmente, pela Casa Legislativa, ali no Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados. Então, um deputado, ele tem uma ideia, ele escreve o projeto de lei, segue todas as orientações para a escrita do projeto de lei e ele entrega o seu projeto de lei, que deve, então, tramitar nas comissões da Casa, Aprovado nas comissões, ele vai para uma votação em plenário, onde os 513 deputados federais votam sobre o projeto. Aprovado na Câmara de Deputados, ele segue para o Senado Federal esse projeto. Caso o Senado aprove o projeto sem alterações, ele segue para a sanção presidencial. Caso o Senado altere o texto, o parágrafo, o artigo, ele precisa então voltar para a Câmara para passar novamente por uma nova votação, ser aprovado, aí sim ir para a sanção presidencial. Então, como eu disse a vocês, não é um projeto, o projeto de lei ele não se aprova tão rapidamente, ele precisa cumprir essas etapas legislativas para que ele vire, portanto, uma lei, E aqui, você já ouviu falar em símbolos nacionais? Você sabe quais são os símbolos do Brasil? E os símbolos do nosso estado do Paraná? Quais são os símbolos paranaenses, Se sua resposta para nossas perguntas elas não foram positivas ou você não conhece todos os nossos símbolos, então é um convite que eu faço, que Natan faz, para que você conheça os símbolos nacionais e os símbolos do estado do Paraná. O artigo 13 da Constituição Federal nos apresenta os símbolos nacionais. Essa Constituição Federal, você deve se lembrar, ela foi promulgada no ano de 1988 e recebe a alcunha de Constituição Cidadã. Nela estão contidas os nossos direitos, os nossos deveres, e no artigo 13 traz para a gente a redação de quais são os símbolos nacionais. São símbolos nacionais da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, o brasão de armas e o selo nacional. Portanto, nós vamos ter 4 símbolos nacionais previstos na Constituição Federal. A bandeira do Brasil, o hino do Brasil, o brasão de armas do Brasil e o selo nacional. Cada um especificado e com a sua função. Esses são os símbolos nacionais, Então trago aqui para você que, segundo a nossa Constituição, a bandeira do Brasil, o brasão da República, o hino nacional brasileiro e o selo, Esses são os nossos símbolos nacionais, nos identificam enquanto brasileiros, Quem aí vê a bandeira do Brasil, quando a gente assiste uma competição esportiva, a Copa do Mundo, um jogo da seleção masculina, da seleção feminina de futebol, e a gente tem ali, entoa um hino nacional e a gente
tem aquela sensação de identificação com aquilo que está sendo feito. É a nossa identidade nacional, é o nosso motivo de orgulho, os nossos símbolos nacionais que nos agregam enquanto uma nação. Então aqui, ó, a bandeira nacional, né, foi instituída no dia 19 de novembro de 1889, logo após a proclamação da República, né? A proclamação ocorreu no dia 15, dia 19 é instituída a bandeira, né, do Brasil republicano. O brasão da República ele foi criado pelo engenheiro Arthur Zauer, também no governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca é o primeiro presidente da República, né, depois da instalação da República. Já o hino nacional é de composição de Joaquim Osório Duque Estrada e Francisco Manuel da Silva. Ele é executado em aberturas de eventos cívicos, culturais, religiosos, patrióticos, escolares e tantos outros. A nossa legislação define que o hino nacional deva ser executado nas escolas pelo menos uma vez por semana, né? E os símbolos paranaenses. Então, a legislação brasileira dá autonomia para que os estados também tenham seus símbolos, né? Então, uma lei complementar número 52, do dia 24 de setembro de 1999, dispõe sobre os símbolos estaduais. Os símbolos estaduais são a bandeira, o brasão de armas paranaense, o hino e o sinete, né? Então a gente vai ter esses símbolos, né, do estado do Paraná e a gente vai conhecer cada um desses símbolos paranaenses, né? Então olha aqui para você os nossos símbolos, né? O hino do estado do Paraná, que tem letra do Domingos Virgílio do Nascimento, e a música do Bento João de Albuquerque Mussuranga. Então o nosso hino aqui, né, entre os astros do cruzeiro, és o mais belo a fugir. Aqui o nosso brasão de armas do estado do Paraná, e a gente vai identificar cada um desses elementos. A nossa bandeira do estado do Paraná também, né, com os elementos significando cada um, né, cada elemento tem um significado na bandeira, e o nosso sinete, né, como uma espécie de selo oficial para autenticar os atos do governo estadual do estado do Paraná. Pessoal, e aqui uma atividade, né? Então aqui, ó, reflita, responda qual a importância dos símbolos nacionais para um país. Quais são os símbolos nacionais do Brasil? Responda a atividade e a gente volta fazendo a correção juntos.
Galera, vamos corrigir a nossa atividade, né? Qual a importância dos símbolos nacionais para um país e quais são os símbolos nacionais do Brasil, né? Então, os símbolos nacionais, eles representam a identidade de uma nação. Nós nos identificamos enquanto nação, enquanto brasileiro, quando a gente vê um símbolo nacional, por exemplo, a bandeira do Brasil, ou quando a gente escuta o nosso hino nacional, né? Os 4 símbolos oficiais do Brasil, segundo a Constituição Federal, são a bandeira, o hino, o brasão da República e o selo nacional. Agora a gente vai conhecer um pouquinho, né, dos símbolos paranaenses. Então, olha aí a nossa linda bandeira do estado do Paraná, né? A bandeira aqui do estado do Paraná é hasteada, nessa foto da bandeira hasteada no Palácio Iguaçu, na cidade de Curitiba, né? Esse céu azul atrás e a bandeira do estado do Paraná. E esses elementos que compõem a nossa bandeira, é claro, eles possuem um significado para estarem aqui, né? Quando se escolhe a cor que você vai colocar na bandeira, quais são os elementos que nós vamos colocar na bandeira. Então, a bandeira do Paraná, nas cores verde, branca e o círculo azul, esses 2 ramos aqui que circundam, né, esse círculo azul, é claro que eles possuem um significado, né? E eu trago aqui para vocês, ó. O verde representa as florestas, né? Principalmente aí a mata de araucária, tão comum no estado do Paraná. O branco é o espírito pacífico do povo paranaense. O azul é o firmamento, é o céu, né? Ele representa o céu. O círculo central azul, ele corresponde, olha só, a uma imagem da esfera celeste. E essa inclinação dessa esfera celeste, ela segue a posição astronômica da cidade de Curitiba na noite do dia 29 de agosto de 1853. Então vejam, né, a escolha das cores, os elementos que compõem, né, a parte estética, toda ela representa uma história. Então o verde ali são as nossas florestas, o branco o espírito pacífico, né? O azul é o céu, o firmamento, e a esfera azul inclinada, né, de acordo com a posição da cidade de Curitiba na noite do dia 29 de agosto. Os ramos é o ramo de araucária, árvore símbolo do estado do Paraná, e um ramo de erva mate. A gente sabe da importância do estado do Paraná no ciclo ervateiro, né? No final do século XIX, início do século XX, a importância, né, da erva mate para a economia paranaense. O ciclo da erva mate, que você muito provavelmente deva estudar nas suas aulas de história, né? O desenvolvimento do Paraná neste período, né, na transição do século XIX para o século XX, e a economia paranaense fortalecida a partir da produção da erva mate, né? Então, o ramo de araucária, que é a nossa árvore símbolo, o erva mate, circundam o círculo azul que contém as estrelas do Cruzeiro do Sul. E daí cada estrela ali do Cruzeiro do Sul também tem um nome, né? E a faixa branca, gente, no centro da bandeira, faz referência ao Trópico de Capricórnio, essa linha imaginária que corta o estado do Paraná, ali na região norte do estado do Paraná. Por exemplo, a cidade de Arapongas tem um monumento às margens da rodovia indicando que ali passa, né, a linha do Trópico de Capricórnio, que é essa linha imaginária que divide o globo terrestre. Então vejam aí, né, a organização desses símbolos que compõem a bandeira do estado do Paraná. Beleza? E o sinete, né? O sinete, ele é um carimbo, uma espécie de selo usado em documentos oficiais para autenticar esses documentos, né? Diplomas, cartas, comunicação oficial do governo do estado do Paraná, ele deve levar o sinete, né? Então, olha, ó, Estado do Paraná, 19 de dezembro de 1853, e as estrelas do firmamento. Então, o sinete também é importante como um símbolo do estado do Paraná.
Beleza? E aqui a gente tem uma atividade, né? Descreva aí o significado das cores da bandeira do Estado do Paraná. Pode ir além, pode também trazer os outros elementos que compõem a bandeira do Estado do Paraná e a gente já corrige a nossa atividade. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Qual o significado das cores, né, da bandeira do Estado do Paraná? Então, trago aqui, né, o verde representa as nossas florestas, né, as florestas de araucária, o branco, o espírito pacífico do povo paranaense, o azul é o firmamento e o círculo central azul corresponde a uma imagem da esfera celeste, inclinada segundo a posição astronômica da cidade de Curitiba na noite do dia 29 de agosto de 1853. Então aí é possibilidade de resposta, né? E aqui o brasão de armas, né? Do também um símbolo paranaense. E esse brasão acompanha os documentos oficiais, as publicações oficiais do governo do estado do Paraná, né? Aqui em cima, uma arpia, né? Essa ave majestosa que encontrou aqui no Paraná as condições necessárias para a reprodução, né? Uma das maiores aves de rapina que nós temos. Os ramos que circundam o nosso brasão, um ramo de araucária e um ramo de erva mate, né? Comentamos sobre a importância da araucária, árvore símbolo do estado do Paraná, e o ciclo da erva mate. O sol nascente, né? Sinônimo de progresso, os 3 planaltos que compõem a geografia do Paraná. Essa parte vermelha, né, são as terras vermelhas, né, férteis do norte do Paraná, daí a alcunha pé vermelho, né, e o lavrador, significando aí, né, o povo trabalhador
do estado do Paraná. Então, a representação do nosso brasão de armas paranaense, né? E aqui o hino do Paraná, o hino do estado do Paraná, ele foi criado no ano de 1903, né? E ele foi criado por Domingos Nascimento, a letra, e o Bento Mossuranga fazendo a música do hino paranaense, né? Porém, o hino só vai ser oficializado através de um decreto-lei, decreto 2457, de 31 de março de 1947, a oficialização do hino do estado do Paraná, né? Trago aqui para vocês, gente, aponte a câmera do seu celular para o QR Code e você vai poder ouvir, né, a gravação executada pela banda de música da Polícia Militar do Paraná e vozes, né, do coral dos cadetes da Academia Policial do Guatupê. Você vai então poder ouvir o hino paranaense, vai aprender aí um pouco mais sobre o hino paranaense. E essa música, essa execução sob o patrocínio da Associação da Vila Militar, AVM, né, e da banda da Polícia Militar. Aponte a câmera do seu celular, abra, né, essa execução do hino paranaense executada aí pela banda da Polícia Militar do estado do Paraná. E aqui a gralha azul, né, embora a gente não tenha, né, uma legislação que trata aí sobre a gralha azul, a gente tem uma lei estadual, a 7957, que vai dizer que ela é a ave símbolo do Paraná, né? A gralha azul, e aqui, né, trago essa imagem da gralha azul com um pinhão no bico, né? O pinhão que também é um símbolo paranaense, né? A gente tem aí a arte paranista, né? Muito forte, representando aí símbolos do Paraná, e o principal símbolo da arte paranista é o pinhão, né? Às vezes você vai encontrar aí em algumas portas, né, de prédios públicos, nas ferragens ali dos portões, o desenho de um pinhão, nas calçadas, né, o desenho de um pinhão, mas trago aqui para você a gralha azul, essa ave, né, em processo de extinção, precisamos preservar a gralha azul, e ela é um símbolo do estado do Paraná, de acordo com a lei estadual. A gente tem aí a gralha azul. E aqui uma atividade para você responder quais são os símbolos do estado do Paraná. Responda a atividade e a gente vem para a correção. Pessoal, vamos corrigir a nossa atividade, né? Quais são os símbolos do estado do Paraná, né? Trago aqui para vocês a bandeira do Paraná, o brasão de armas, o hino do estado do Paraná,
o sinete e a gralha azul, que é a ave símbolo do estado do Paraná. Com muito orgulho, você pode explicar aos seus colegas os nossos símbolos paranaenses, né? Sua escola pode elaborar uma linda apresentação para cantar o hino do estado do Paraná, fazer esse exercício, né, de cidadania paranaense, cantando o hino do estado do Paraná. Beleza? Pessoal, agradeço a presença de vocês. Se cuidem. Natan, obrigado, né, nosso colega. Fiquem bem e até a próxima.